Amém. Queridos, hoje é Dia dos Pais, né? E sempre quando nós comemoramos essa data, a gente ministra, né, a palavra de Deus em favor dos papais. Mas eu espero que as mamães também, esta noite, e os ainda que irão futuramente serem papais, espero que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração de vocês, amém? Então vamos orar, antes de falarmos. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, que nós iremos ministrar a Tua palavra, e peço ao Senhor, ó Deus, que através desta palavra, o Teu reino seja engrandecido, a Tua igreja seja edificada, e que haja, Pai, em nome de Jesus, vida em meio, Senhor, àquilo que nós iremos conversar esta noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, estava meditando a palavra de Deus, e veio à minha memória, quando eu tive meu primeiro filho. Eu já estava casado há 3 anos. E depois de 3 anos de casado, a Ivone deu à luz ao Davi, o nosso primeiro filho. E quando eu peguei o Davi, primeira vez no colo, fiquei acompanhando ele lá na maternidade, e me veio aquele espanto, aquele sentimento de espanto. Fiquei assustado. Alguma coisa estava mudando dentro de mim. E eu no interior, eu já pensava comigo mesmo, dizendo assim, dentro de mim, minha vida nunca mais será a mesma. E eu naquele sentimento, né? Eu me lembro que a primeira coisa que veio na minha mente, quando eu vi que o Davi estava bem, porque o Davi, quando ele saiu da barriga da mãe, ele não chorou. Eu falei, rapaz, todo neném chora, e o meu não está chorando. O que está acontecendo? E ele olhando para mim, e eu preocupado, mas a enfermeira logo fez ele chorar. Aí então era coisa minha. Mas na hora que acabou aquela tensão, e veio na minha mente, no meu coração, eu vou sair daqui agora e vou registrar o meu filho. E na hora que eu pegar esse registro, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma previdência para ele. Vou no banco, vou abrir uma previdência, porque eu quero dar o de melhor para o meu filho. Eu quero abençoar o meu filho. Eu quero dar de tudo para o meu filho. E é engraçado, né, meus irmãos? A gente que ama, queremos dar o melhor mesmo para os nossos filhos, né? Então vem aquela empolgação. E creio que o mesmo sentimento que eu tive, todos vocês também tiveram, quando tiveram os filhos de vocês. Nós não medimos esforços para cuidarmos dos nossos filhos, para dar o de melhor para os nossos filhos. Trabalhamos muito, para dar o de melhor para eles. Quantos pais eu vejo trabalhando dia e noite para querer abençoar a sua família, abençoar o seu cônjuge, mas de uma forma mais intensa seus filhos. Creio eu que todos os pais são assim. Eles fazem de tudo para abençoar os seus filhos. E isso é muito legal. Porque a gente consegue demonstrar o nosso amor para com eles. E os nossos filhos também se sentem muito amados quando nós o abençoamos.
Meu filho foi muito bem ensinado. Papai, eu te amo. Me arruma R$20 aí. Então ele associa o meu amor em dar as coisas para ele. Para uma criança, queridos, isso é bom. Isso é maravilhoso. Isso é bênção demais. É muito bom nós podermos dar aquilo que os nossos filhos querem. Mas a criação que nós temos como pais vai muito além disso. É o que eu gostaria de refletir com vocês essa noite. Que é algo muito mais precioso do que dar as coisas. Dar presentes. Eu quero conversar com vocês esta noite. E nessa conversa eu gostaria de aconselhar vocês que o relacionamento entre pais e filhos, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Sei que nós queremos dar o de melhor para os nossos filhos. Mas o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos chama-se relacionamento. É o maior presente que nós podemos dar a eles. É a melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, e eu concordei com ela, que nada, absolutamente nada, substitui o relacionamento. Você pode dar de tudo para o seu filho, mas se você não tiver com ele relacionamento, o seu exemplo de paternidade será um fracasso. Você não vai conduzir o seu filho, você não vai conduzir o seu filho não vai aprender nada, se você não tiver um relacionamento com ele. Portanto, queridos, um grande pai é aquele que se relaciona com seus filhos, amém? Esse sim é um grande pai. Nós podemos observar, desde a criação, desde o início, o homem, Deus criou assim, o homem, ele necessita de se relacionar. Ele tem o prazer de se relacionar. O homem, ele não consegue viver sozinho. E com os nossos filhos, não é diferente. Eles precisam se relacionar também. Se os pais, ou então o pai, que eu quero dizer, a palavra específica para o pai, se ele não se relacionar com o seu filho, ele vai procurar outra pessoa para se relacionar com ele. E eu quero exortar você, papai, essa noite, com muito amor, que você precisa se relacionar com seu filho de uma forma muito intensa. Porque existem pais, queridos, que se relacionam com os filhos parecendo que é um fiscal do INSS, fiscal do trabalho. Como é que estão as suas notas? Você já estudou? Você já leu a Bíblia? Você já arrumou seu quarto? Você já cozinhou? Você arrumou a casa? Como é que você está cuidando das suas roupas? Não é esse o relacionamento que eu quero dizer para vocês. Isso não é relacionamento. Isso chama-se cobrança. Então nós precisamos ter muita sabedoria. Nós precisamos buscar discernimento para ver
como nós estamos nos relacionando com os nossos filhos. O relacionamento entre pai e filhos é baseado em amor, queridos. Em cuidado. A Bíblia fala, é o que nós lemos hoje na nossa leitura bíblica, que filhos são a herança do Senhor. E Deus, Ele confiou os nossos filhos em nossas mãos. Percebe o quanto isso é tremendo, mas também é de grande responsabilidade? O futuro dos nossos filhos, muitas vezes somos nós que iremos conduzir. E por que que nós precisamos ter esse relacionamento intenso? Porque nós temos uma responsabilidade. E por que que eu falo que todo pai tem uma responsabilidade muito grande diante dos seus filhos? Isso nós podemos tirar através da palavra do Senhor. Lá no livro de Provérbios, segundo Salomão, no capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte, vai projetar aí? Leiam todos, por favor. Ensine a criança o caminho onde deve andar. Que responsabilidade, né? A Bíblia fala, queridos, que nós precisamos ensinar. Você vê a tal responsabilidade que nós temos? Então, quando uma criança chega até mim, porque Deus me confiou ela, e eu acabo sendo o pai dessa criança, Deus, Ele requer de mim algo que eu devo fazer para o meu filho. Não é dar presente, não é satisfazer os desejos do coração dele, mas sim, o que a palavra de Deus me fala que eu preciso o quê? Ensinar. Agora, uma grande questão aí. Como ensinar? Uma tarefa difícil. Uma tarefa árdua. Porque ensinar é algo complicado. A Bíblia me fala que sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Então, queridos, nós precisamos buscar o quê? Sabedoria em Deus para ensinar os nossos filhos. Não basta apenas conhecer. Não basta apenas adquirir conhecimento. Eu, particularmente, eu conheço muitas pessoas, muitas famílias que têm conhecimento, bastante conhecimento, mas a casa está totalmente desgovernada. Mas eu conheço pessoas que são iletrados, isso eu já vi. Não tem conhecimento nenhum, mas a casa está em ordem. Você sabe por quê? Porque essa pessoa que conseguiu colocar a sua casa em ordem, os seus filhos no caminho certo, porque eles buscaram sabedoria que vem de Deus. É algo que nós precisamos todos os dias, queridos, como pais, é buscarmos o quê? Sabedoria. E você sabe aonde nós encontramos a sabedoria que vem de Deus? Vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte. Não é aí não, é versículo 30, por favor. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação
e redenção. Então, queridos, como que nós adquirimos sabedoria? É quando nós conseguimos encarnar Jesus Cristo dentro de nós. Quando nós conseguimos encarnar Jesus Cristo no nosso viver diário. Tudo que nós precisamos aqui, queridos, como pais, para adquirir sabedoria, é eu ter um encontro com Cristo todos os dias. É Cristo que nós precisamos. É a pessoa de Cristo fluindo dentro de nós. Porque a Bíblia me mostra, a Bíblia me conduz, que em Cristo emana toda a sabedoria de Deus. Se você quer ter sabedoria em conduzir o seu filho, você precisa buscar uma intimidade com Cristo. Você precisa ter uma vida com Cristo. Você precisa caminhar juntamente com Cristo. Amém? Então, meus irmãos, se vocês quiserem ser um pai vitorioso, um pai abençoado, você precisa estar em Cristo Jesus. Porque se você não estiver em Cristo Jesus, você não vai adquirir a sabedoria que vem lá do alto. Lá no livro de Tiago, é bem explícito, quando Tiago fala, se você quer buscar a sabedoria, você pede a Deus. E Deus, Ele vai conduzir o seu Filho Jesus Cristo. Ele já conduziu o seu Filho Jesus Cristo. Ele já nos deu Jesus Cristo. Agora o problema é nós tomarmos posse dessa pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse que é essa grande questão em que nós como pais, nós precisamos fazer. Portanto, queridos, isso é uma decisão diária. Buscar Cristo. Você já percebe que Cristo é a resposta para tudo? A pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas é a resposta para tudo. Então, se você quer ser um pai sábio, para educar o seu filho, mostrar o seu filho o caminho em que ele deve andar, você precisa ter uma vida com Cristo Jesus. Outra pergunta que eu gostaria de dizer essa noite. Qual é a melhor forma de ensinar, queridos? É falando ou fazendo? Posso ouvir? Fazendo. É pelo exemplo. Dando exemplo. O maior ensino que podemos transmitir aos nossos filhos é através do exemplo. Outro texto que me chamou a atenção, que meu coração se inclinou essa noite, está lá em 1 Coríntios capítulo 4, que diz o seguinte: versículo 14. 1 Coríntios 4, 14. Olha o que o apóstolo fala para a igreja de Coríntios. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como toda parte ensino em cada igreja. Queridos, se vocês conhecem a vida do apóstolo Paulo, vocês vão perceber que Paulo, ele não casou e ele não teve filhos. Mas o apóstolo Paulo, ele gerou muitos filhos espirituais. Ele foi pai de quero dizer assim, de uma grande multidão. Paulo, ele fez filhos da fé. Mas o que eu acho interessante que Paulo aqui nos ensina a respeito
a respeito da forma como ele foi um pai, para nós que somos pais naturais, é que Paulo ele tinha autoridade de falar com os seus filhos. Ele falava com autenticidade. Por quê? Porque aquilo que ele falava, ele fazia. Ele fazia. Ele mesmo ele teve a autoridade de falar: filhos amados, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Por que Paulo dizia isso? Porque as pessoas viam Jesus Cristo na vida dele. Percebe? Meus irmãos, nós como cristãos, como pais de filhos que Deus nos concedeu a criar esses filhos para a glória dele, nós só vamos ter autoridade, de fato, em nossos filhos, quando os nossos filhos vão enxergar Jesus Cristo em nossas vidas. Olha, você vê o quanto há uma responsabilidade muito grande na vida de um pai. Mas eu quero dizer que isso é uma coisa tremenda para todos nós. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo através dos nossos filhos. Imagine você chegar naquele ponto em que seu filho olha para você e diz assim: meu pai é como Cristo. Meu pai é como Cristo. Agora, como nós podemos exemplificar o seu filho vendo você como Jesus Cristo? Vamos abrir, por favor, em João 13. João capítulo 13, verso 12. Que diz o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus aqui, ele está dando uma lição para os seus discípulos, de quê? De um servo humilde. Ele estava ensinando humildade. Se você quer, queridos, ver que o seu filho consiga compreender que Cristo está sobre a sua vida, basta você ser humilde. É simples assim. É algo simples assim. O seu filho vai conseguir ver Cristo na sua vida quando você se compadecer de alguém. Quando você for ajudar alguém, amar alguém. O grande problema nosso, queridos, que nós vivemos numa cultura cristã, principalmente evangélica, que tem andado por caminho errado. Hoje as pessoas têm sido egoístas. As pessoas só querem buscar o reino de Deus para si, e não para oferecer a sua pessoa para uma outra pessoa. É algo que nós precisamos vigiar de uma forma muito contundente. Porque nós vamos sair do propósito de Deus se nós não olharmos isso. Eu sei que todos nós
temos as nossas necessidades. Todos nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas a palavra de Deus me diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te dar, Deus te conhece. Mas o que nós devemos fazer, queridos, é buscar o reino de Deus. E para buscarmos o reino de Deus, e quando nós buscamos o reino de Deus, e quando nós exemplificamos o reino de Deus através das nossas vidas, nós começamos a fazer coisas maravilhosas. É aquilo que Jesus fazia: pregava o evangelho, compadecia das pessoas, exortava as pessoas. Jesus sempre nos mostrou que é muito melhor dar do que receber. Então, queridos, esse é o grande alvo que nós, como pais, devemos atingir, adquirir, buscar. É viver em Cristo, para que os nossos filhos possam ver Cristo em nossas vidas. Em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modelo de pensar de Cristo Jesus. Olha o tanto que isso é maravilhoso. Eu vejo Paulo, ele era influenciado por Jesus. Ele era influenciado por Jesus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele foi instruído pelo Espírito Santo para conduzir o evangelho aos gentios. Mas eu tenho certeza que todos os gentios, quando viam Paulo pregar, evangelizar e ajudar, eles viam a glória de Cristo através da vida dele. Esse é o grande alvo nosso, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, a minha oração esta noite é para que cada pai seja instrumento de Deus na sua casa, na vida de seus filhos. A minha oração é para que os nossos filhos, possam ver Jesus Cristo através das nossas vidas. Em todas as atitudes. E para isso, queridos, nós precisamos abrir os nossos corações. Para isso, nós precisamos entender quem nós somos. Eu preciso largar, tirar dentro de mim todas as obras da carne. Eu preciso tirar de dentro de mim todo orgulho, toda vaidade e deixar a pessoa de Cristo fluir, fluir, fluir dentro de mim. Nós precisamos ser exemplos, meus irmãos, neste mundo caído. A importância do exemplo, queridos, quero dizer para vocês que está relacionado em todas as áreas da nossa vida. É lógico que o mais importante é o reino de Deus. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, eu vou conseguir ser uma pessoa honesta, vou conseguir ser uma pessoa amorosa, vou conseguir ser uma pessoa altruísta, vou ser uma pessoa justa, vou ser uma pessoa próspera, da forma como o reino de Deus fala como deve ser um homem próspero. Porque muitas pessoas pensam que prosperidade está associada em dinheiro, mas não é isso. A prosperidade não é só apenas dinheiro. Por que eu falo isso? Porque existem tantas pessoas, eu conheço, existem pessoas que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é tudo. É tudo. É uma conjunção de coisas. É uma junção de coisas. Portanto, queridos, a importância do exemplo tem que ser em todas as áreas da minha vida.
das nossas vidas. Creio eu que algumas áreas da minha vida eu tenho mais facilidade. Outras áreas eu tenho mais dificuldade. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, Ele me dá sabedoria e força para o quê? Ser transformado, para ser um exemplo de pessoa. Vocês estão me entendendo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, eu queria exemplificar aqui a vida de um homem como pai, que é um grande exemplo para todos nós. Que é Abraão. Abraão, ele dá alguns exemplos aqui, que nós devemos observar. A Bíblia me fala que Abraão amou o Senhor. E eu vejo Abraão amando a Deus sobre todas as coisas. E se nós olharmos para Abraão, em Abraão não existia lei. Porque a lei ela foi através de Moisés. E qual é o primeiro mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E eu vejo Abraão, esse homem. Um homem que amava a Deus. Porque vamos lá, em capítulo 12, quando Deus apareceu para Abraão, ele disse o seguinte: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Espera aí, gente. Abraão era um homem próspero, ele veio de uma família próspera, ele estava lá no seu conforto, conduzindo ali a sua família, morava com seu pai, ele já tinha a sua esposa Sarai, e ali ele tinha uma vida tranquila. Quem é que gosta de sair da zona de conforto? Ninguém. Mas Abraão, diz a palavra que ele ouviu a voz do Senhor. E é por isso que ele foi chamado o quê? O pai da fé. A Bíblia me fala que ele foi justificado pela fé. Mas veja bem, esse homem ouviu a voz de Deus. E ali, ele foi. Ele saiu de todo o seu conforto e foi para uma terra que ele nem sabia qual era. Ele nem sabia o que ele iria acontecer com ele, o que ele iria conquistar. Existia uma promessa de Deus e ele foi atrás dessa promessa. Mas eu vejo que ele creu em Deus porque ele amava a Deus. Ele amou a Deus. E se ele amou a Deus, quando eu estudo a vida de Isaac, eu vejo também Isaac, um homem que amou a Deus. Porque da mesma forma que Abraão andou nos caminhos do Senhor, Isaac também andou nos caminhos do Senhor. Isso veio através de quê? Exemplo, meus irmãos. Exemplo. A Bíblia fala que Abraão ele se tornou um homem muito próspero, riquíssimo, muitos bens. E a Bíblia também fala que Isaac adquiriu muitos bens, ficou riquíssimo e era próspero. Mas antes dele adquirir as suas coisas, primeiro ele fez a vontade do Senhor. E eu vejo isso na vida de Isaac. Outro exemplo de Abraão. Abraão foi aquele homem que obedeceu ao Senhor. A Bíblia fala da mesma forma como Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abraão foi aquele homem que ouviu do Senhor lá em Gênesis capítulo 22, dizendo o seguinte: Abraão, Abraão, pega o teu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar.
O que Abraão fez? Obedeceu. Ele não reclamou, não murmurou. Simplesmente, ele obedeceu. Você sabe o que eu achei bacana em Isaac? Ele também obedeceu. Porque imagina eu. Vamos entrar na cena, vamos tentar entrar na cena. Está ali. Abraão com seus servos juntamente com Isaac. Tenta imaginar a história. Aí chega num certo momento, Abraão falou para os seus moços, ficam aqui. Ficam de lado. Agora só vai eu e o menino. Aí de repente está ali Abraão e o menino ainda carregando, né, a lenha. Se fosse um filho rebelde, o que esse filho rebelde ia fazer? Ia correr, meu irmão. Mas peraí. Eu vou ser sacrifício? Vou de jeito nenhum. Eu vou embora. Você já viu o menino correndo de pai, irmão? Rapaz, é igual o carro de Fórmula 1. Você já tentou correr atrás do seu filho quando você está nervoso? Rapaz, você não pega ele de jeito nenhum. Mas a Bíblia me mostra que Isaac, ele não correu. Você já correu, Igor, do seu pai, já? Igor? Não. Yuri? Ian, perdão. Já correu do seu pai, Ian? O negócio é tenso, não é? É demais, ué. Mas a Bíblia me fala que Isaac, ele não correu. Por quê? Primeiro, vamos fazer a junção. Isaac via Deus na vida de Abraão. Portanto, Isaac, ele confiava plenamente em Abraão. E Isaac, naquele momento, obedeceu a Abraão. E foi juntamente com seu pai, a tal ponto que o seu pai chegou o quê? A amarrar Isaac. E quando Abraão foi atirar a funda, o cutelo, em Isaac, diz a palavra que um anjo bradou, dizendo o seguinte: Abraão, Abraão. Isso é uma cena maravilhosa, queridos. Aí eu vejo, muitas pessoas falam de Abraão nesse cenário. Mas vocês já imaginaram Isaac ali? Quem ia morrer ia ser o Isaac, queridos. Eu fico olhando para Isaac ali, deitado, pronto para ser morto. Porque a palavra de Deus diz que Abraão, ele tinha a certeza que seu filho iria ressuscitar. Mas Isaac não tinha isso. Mas Isaac o que? Ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele viu seu pai sendo obediente a Deus. Olha que exemplo maravilhoso, queridos. Percebe o quanto você é importante na vida de seu filho? O quanto o seu exemplo de vida impacta a vida do seu filho? O quanto nós devemos ser pessoas de Deus na vida de nossos filhos? Então Abraão nos ensina essa verdade. Fora o amor que ele tinha a Deus, a obediência que ele tinha, Isaac também viu em Abraão uma vida de adoração. Diz a palavra de Deus que Abraão era aquele homem que levantava altares. O que é levantar altares, queridos? Adoração, rendição, abrir o coração, se deleitar na presença do Senhor. Isaac, da mesma forma, no capítulo 26, versículo 25, a gente vê Isaac também levantando um altar ao Senhor e adorando ao Senhor. Exemplo de quem? Seu pai.
Isaac também, ele viu que Abraão era um homem de palavra e honra. A Bíblia fala que Abraão, ele fez uma aliança com a Abimeleque, por causa de uns poços. Tinha uma briga ali. Mas ali, Abraão e Abimeleque se juntaram e disseram o seguinte, combinaram o seguinte: olha, entre nós dois haverá paz. E foi o que aconteceu. E eu acho interessante que Isaac também, ele buscou a paz na terra dos filisteus, onde ele fez também a mesma aliança com o próprio Abimeleque. Tudo exemplo do pai. Queria que vocês guardassem no coração uma frase que eu escrevi. A força do exemplo pode ser tão penetrante nos filhos que até de forma inconsciente a conduta se repete. Contudo, isso não se limita apenas aos bons exemplos, mas também aos maus exemplos. Porque Abraão, meus irmãos, deu grandes exemplos maravilhosos, mas também ele deu exemplo ruim. A Bíblia me fala, lá em Gênesis capítulo de número 12, eu gostaria de ler. Versículo 10 e 13. Versículo 10 até o versículo 13, que diz o seguinte: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Abraão aqui, ele mentiu, negociou. Vamos abrir em Gênesis capítulo 26. Versículos 6 e 7. Isaac, pois, ficou em Gerar. Versículo 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Olha aí, queridos. Olha o exemplo mau. Você sabe o que eu acho interessante? Quando Abrão fez isso, Isaac não existia. Não existia Isaac. A Bíblia me mostra aqui que quando Deus falou com Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Abraão teve Isaac, ele tinha 100 anos de idade. Nesse período, entre 75 a 100 anos, foi aonde Abraão fez essa jogada. Isaac, ele não participou disso. Mas quando Isaac veio, cresceu, andou com seu pai, viu as coisas que seu pai fez, era um homem obediente, era um homem temente, era um homem que amava a Deus, mas ele repetiu a mesma coisa que o seu pai fez depois de muitos e muitos anos. O que isso nos ensina? Os exemplos maus,
eles impregnam dentro de nós com muito mais força do que os exemplos bons. É impressionante, queridos. E é por isso que nós devemos vigiar o tempo todo. Eu vejo isso na vida dos meus filhos. Quando eu estou vendo uma coisa de ruim dele, eu falo, gente, com quem que ele aprendeu? Foi comigo. Mas eu acho interessante que as coisas boas, eles quase não fazem. Mas um exemplo ruim que eu dei para eles, fazem isso direto. É o quê? Uma palavra torpe. É não lavar o copo. Quem é que lava? Qual que é o pai que lava o copo aqui em casa? Oh, é só o meu irmão querido. Se você não lavar, você acha que seu filho vai lavar, meu irmão? Não vai de jeito nenhum. São coisas simples, coisas sutis. Mas o seu filho vai olhar ali e vai ver, meu pai não faz, eu também não vou fazer não. Olha o demônio usando. É desse jeito, meus irmãos. Os exemplos maus, eles impactam a vida dos filhos com muito mais firmeza no coração deles do que nos exemplos bons. Porque o seu filho, ele te vê lendo, ele te vê orando, ele vê você abençoar as pessoas, ele está ali observando. Mas para ele fazer, meu irmão, é só o toque do Espírito Santo. É só Deus, mas pelo menos você está sendo exemplo. Agora, quando você é exemplo de uma coisa ruim, ele pratica mesmo. Isso aí tem um negócio espiritual nesse negócio. Eu já percebi isso. Porque eu falo para o meu filho ler a Bíblia, meus irmãos, é só a graça de Deus. É só na base da correção. Agora, coisa errada, meu amigo, mas vai na hora. Está gripado, vamos ali tomar um sorvete. Vai na hora. Coisa errada. Né? Então, queridos, nós precisamos vigiar todos os dias. Nós, como pais, nós precisamos buscar todos os dias o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, para sermos melhores pais. E creio eu que é o desejo de todos nós. É sermos instrumentos, é sermos canais de Deus para a vida de nossos filhos. Por isso que nós precisamos buscar a graça de Deus. Precisamos nos render na presença de Deus. Nós verdadeiramente, nós iremos amar os nossos filhos de uma forma tremenda, que irá impactar a vida deles, o futuro deles. É se nós sermos o agente de Cristo. Mas para sermos agente de Cristo, nós precisamos buscar esse Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Papais, que Deus os abençoe de uma forma grandiosa. De uma forma tremenda. A minha oração é para que vocês, papais, possam ser instrumentos de Deus na vida de seus filhos. E que os seus filhos possam se orgulharem de vocês. Se orgulharem. Que vocês irão impactar a vida deles. Não importa o que você tem. Eu tenho certeza absoluta na vida de seus filhos. O que importa é o que você é. E o seu filho, ele olha exatamente aquilo que você é, não aquilo que você tem. E é isso que vai impactar a vida do seu filho. E eu gostaria, para encerrar aqui, chamar todos os papais aqui na frente, que eu quero orar por vocês. Todos os papais, por favor, venham aqui à frente, que nós estaremos orando, pedir a unção de Deus sobre a vida de vocês, pedir que a graça de Deus capacite vocês.
E que vocês sejam instrumentos de Deus lá na sua casa. E que seus filhos possam ver Cristo em suas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alessandro, você pode vir aqui, Fernanda, no louvor. Amados, acho que nós temos aqui alguns diáconos, nem todos estão, mas eu gostaria de chamar os diáconos aqui para me ajudar em oração. Diaconisas, por favor, abençoa esses papais, esses homens, que eles sejam homens de Deus na vida de seus filhos. Vamos orar, queridos. Aqui existe algo espiritual aqui no nosso meio. Comece a orar você, papai. Acho que todos nós olhamos para nós conseguimos observar as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos. E eu quero orar para que você seja um melhor pai. Um melhor pai. Então ore para que Deus venha te conduzir, que Deus venha te abençoar, que Deus possa te aperfeiçoar, que Deus possa te dar sabedoria em conduzir a sua jornada de pai, e que os seus filhos possam ver a luz de Cristo na vida de vocês. Por favor, diaconisa, vocês podem orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos. Quero abençoar a vida de todos eles, ó Pai. Pedindo, ó Deus, que a graça do Senhor, o poder do Senhor, o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo, Pai, esses homens, ó Pai, a serem instrumentos do Senhor na vida de seus filhos, ó Pai. Eu quero clamar, ó Deus, que tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, Pai, os meus irmãos de serem melhores pais, isso possa cair por terra agora em nome de Jesus. Que toda natureza má, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, Senhor, possa ser lançado por terra agora, Pai. Mas que os meus irmãos, Senhor, sejam conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, para que eles sejam pais, em que eles venham demonstrar Cristo na vida deles, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu oro, Pai, para que esses homens sejam homens vitoriosos, homens, Pai, prósperos aos olhos de seus filhos. Homens, Pai, que sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Homens que venham exalar o bom perfume de Cristo. Homens, Pai, que venham, Senhor, ser verdadeiros sacerdotes dentro dos seus lares. Homens que os filhos possam ter orgulhos de verem seus pais como servos de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que a unção do Senhor esteja, Pai, na vida desses homens, Senhor. Que o Senhor esteja aperfeiçoando esses homens, Pai, para serem melhores pais. Em nome de Jesus Cristo, que o poder do Senhor esteja sobre eles, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Qual que é a música? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Vamos todos cantar aqui, queridos. Fiquem aí, papais. Silêncio, Tu estás. Glória a Deus pela vida de vocês, viu, meus queridos? toda hora espero Em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Fala pro Senhor essa música. Senhor, te quero.
Aleluia. Quero louvar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Declare. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Declare sobre a sua vida. Eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Aleluia. A coroa conquistar. Vamos lá, criançada, vamos dar os presentes para os papais. Vou lutando e nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Senhor, te quero ouvir tua voz. Ergam suas vozes. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Papais, que Deus os abençoe de uma forma abundante, viu? Que vocês sejam verdadeiramente instrumentos do Senhor na vida de todos os seus filhos, né? Amém? Graças